Olá, boa noite. Meu nome é Natan. Eu sou um estudante da Palavra de Deus. Tô fazendo esse vídeo para compartilhar um pouquinho mais da palavra do nosso Senhor Jesus, que é a orientação que ele passa para nós. Então, tô aqui, vou dizer um pouquinho sobre a passagem de Lucas 24, né, que ele após a crucificação de Jesus, já é o início da ressurreição, já conta sobre a ressurreição do Cristo. E o que eu quero dizer, o tema da palavra, é uma palavra bem rápida, não vou me estender muito, quero ser o mais breve possível, mas é que precisamos abrir nossos olhos, né? Precisamos orar para que Deus abra nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar a Cristo. E como trazer uma reflexão também de que como nós somos falhos, né? De como nós somos carnais, seres totalmente voltados para a carne, e que o dom da fé, o dom divino, que são os frutos do Espírito, né, eles precisam se desabrochar, eles precisam fluir entre nós precisamos buscar a Cristo para que o Espírito ele dê frutos, né, mas o contexto, vou falar aqui brevemente um pouquinho o que acontece antes para chegar nessa parte da abertura dos olhos e o relato que Lucas traz. Bem no início do capítulo, ele fala sobre as mulheres irem ao sepulcro de Cristo e não encontrando o corpo, né? Encontraram os dois anjos. Aqui em Lucas, né, pelo menos na versão a qual eu estou lendo, ele não diz que são anjos, ele diz que são homens que vestidos de mantos tão brilhantes quanto a luz do sol, né? E as mulheres ficaram amedrontadas, mas que se curvaram diante deles. Uma observação um pouquinho diferente, não me recordo de como era os relatos dos outros livros, mas há de um ponto bem interessante. Depois, mais para frente, eles falam que são anjos, mas aqui, pelo menos na versão que eu estou lendo, ele diz que são homens com mantos brilhantes como a luz do sol. Mas aí vem os anjos falando, né, que por que vocês estão procurando entre os mortos quem vive estás? E relembra um pouquinho da gente sobre a profecia de que o Filho do Homem ele haveria de sofrer, né, haveria de ser crucificado, entregue nas mãos dos homens, para que se fosse cumprido a profecia e ressuscitado no terceiro dia. Mais para frente, tem dois homens que seguiam a Jesus e eles estavam indo ao caminho de o povoado, que ele diz, o povoado de Emaús, né, que era a 11 quilômetros de distância de Jerusalém, um pouquinho distante. E o próprio Cristo ele apareceu e foi andando com eles. E o próprio Cristo ele foi conversando com eles ali e perguntaram, por que vocês estão tristes, né? E um deles respondeu, você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe as coisas horríveis que aconteceram, né? E Jesus pergunta, mas que coisas? Que as coisas que aconteceram com Jesus o Nazareno, né? Eles dizem que ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo, mas os sacerdotes principais e os nossos líderes religiosos os prenderam e entregaram ao governo romano para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós pensamos que ele era aquele que iria libertar o povo de Israel. Isso aqui é uma mensagem forte, porque o povo de Israel estava esperando a libertação contra Roma. Eles não estavam esperando a libertação espiritual, a libertação do castigo dos mandamentos, que é a morte. Eles estavam esperando a libertação física, assim como Moisés também libertou o povo através do Senhor, né, que Deus libertou o povo através de Moisés, do Egito. E aí, Jesus conversou com eles,
conversando, continuando o caminho, eles não reconheceram Jesus. E uma coisa que eu quero dar um ênfase, né, é que Jesus ele citou um texto após o outro, desde Moisés e todos os profetas, e explicou através das Escrituras que os textos falavam a respeito dele mesmo. E ainda assim, Jesus explicando para eles, eu imagino como Cristo explicando detalhadamente o quão doido é isso de você ouvir o próprio Cristo explicando as Escrituras. A gente que é carne, às vezes vê uma pessoa que é mais espiritual do que nós, no YouTube, ou na igreja, ou na própria escola, seja lá onde for, aquela pessoa que você vê que ela é diferente, que ela é realmente uma pessoa que busca o Senhor, e é diferente, é nítida a diferença, né? O próprio Pedro, foi reconhecido pelo modo de andar, de falar, e aquilo lá acusou ele, né? Nós somos reflexo daquilo que tem dentro de nós, né? E se é Jesus que habita em nós, somos reflexos daquilo que está dentro. Primeiro a transformação da mente, depois a transformação interna, e após isso a transformação física. Isso reflete, né? E eu fico imaginando o quão belo deve ser Jesus explicando, desde Moisés e todos os profetas, que aquilo que eles estavam falando não era a respeito de alguém que ainda ia estar por vir, era a respeito daquele que estava na frente deles. E ainda assim eles não reconheceram. E eu me coloco no lugar dessas pessoas, eu também não reconheceria Jesus, porque os olhos espirituais estão fechados, né? Precisamos orar, né? Quando eu falo isso aqui, eu falo isso para mim também, de que precisamos orar para que Jesus abra nossos olhos, para que o Cristo ele fale conosco, que nós possamos entender, né, a vontade de Jesus na nossa vida. E é forte, e lá na frente, quando eles iam comer, né, Jesus ele tomou o pão, ele deu graças, partiu, e aí foi quando, de repente, os olhos foram abertos e Jesus desapareceu na frente deles. E aí então eles começaram a perguntar um ao outro: não estava queimando o nosso coração quando ele falava e explicava as Escrituras durante a caminhada pela estrada? E na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde os 11 discípulos estavam seguindo, e os outros seguidores de Jesus o saudaram, dizendo: é verdade, o Senhor ressuscitou, e ele apareceu a Simão, Pedro. Então os dois homens de Emaús, né, contaram como Jesus tinha aparecido, e contaram o testemunho, né? E é incrível que mesmo após isso, né, Jesus ele apareceu dentre eles e disse: a paz estejam com vocês. E o grupo ficou muito assustado, e que estavam vindo, pensaram que estavam vindo um espírito. E a gente olhando assim, poxa, já pensou, Jesus aparece? Vai falar: não é possível, né? E Jesus perguntou: por que vocês estão perturbados? E ainda por que tem dúvida no coração de vocês? Olhem para minhas mãos, olhem para meus pés. Vocês podem ver que sou eu mesmo. E eles vão lá, tocaram a Jesus. Jesus pediu um pão para comer, para mostrar para eles que realmente era ele que estava ali. E eles andaram com Jesus, eles viram Jesus, eles ficaram o ministério de Jesus inteiro ao lado dele. Foram transformados através de Cristo. E ainda assim, aqueles que viram Jesus, que foram transformados por Cristo, não reconheceram, não acreditaram, né? Teve que, mesmo vendo, tocando, não acreditaram. Mas depois que Jesus disse: enquanto eu estava ainda com vocês, eu lhes falei que era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
E assim abriu-lhes as mentes para que entendessem as Escrituras. E lhes disse: sim, estava escrito há muito tempo que o Cristo deveria sofrer, morrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E também estava escrito que deveria ser levada a mensagem de salvação, isto é, o arrependimento, para que o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas do cumprimento dessas coisas. E agora eu enviarei sobre vocês a promessa de meu Pai. Fiquem aqui na cidade até serem revestidos do poder do alto. Muito forte. E que Deus toque na vida de vocês, assim como está tocando na minha, assim como tocou na vida dos discípulos. E que a graça do nosso Senhor Jesus seja comigo, seja com vocês. Que vocês possam refletir um pouquinho junto a mim essa mensagem, e que é lindo, que é o Evangelho de Cristo. Que possamos ser um pouquinho mais parecidos com Cristo, que possamos buscar mais o alto, que Deus abra nossos olhos, e que a paz que excede em todo entendimento seja conosco. Bom, fiquem com Deus, até um próximo encontro.